Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, amigos do ADV Jus. Chegamos com mais um novo programa. E como sempre, no início, faço questão de agradecer a você que me acompanha sempre através da TV RP Canal 9 da NET, através das redes sociais, do Facebook e principalmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre, ok? Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo o meu colega advogado, o Dr. Fernando Deléo. O Dr. Fernando Godoy Deléo é meu colega advogado com vasta atuação nas áreas civil e trabalhista. O Dr. Fernando tem mais de 2 décadas de atuação na advocacia. Ele possui banca própria aqui mesmo em Ribeirão Preto. A nossa pauta, uma visão jurídica e sociopolítica sobre a justiça brasileira. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Dr. Fernando Deléo, muito obrigado pela sua presença comigo aqui hoje no programa. Eu que agradeço. A sua presença é muito mais importante que a minha. Muito obrigado. Tá certo. Doutor, evidentemente que somos colegas, somos advogados, e as nossas presenças são igualmente importantes, com certeza, né? Nós que trabalhamos aí com a justiça, respeitamos a justiça, gostamos, evidentemente, da nossa profissão. Com certeza. Em nome da classe, né? Nós somos importantes. Sem dúvida. Doutor Fernando, o que o senhor poderia refletir para mim aí, né? Dentro do atual contexto brasileiro, nós podemos afirmar aí que as instituições, né, elas estão funcionando a contento ou parcialmente? Qual a sua opinião? Esse assunto é complexo, né? Para começar, existem várias opiniões, dependendo da posição que você está, né, dentro da sociedade. Cada um tem uma visão, inclusive, né, até partidárias, etc. Mas o Brasil está passando por uma transformação, né, meu doutor? O judiciário tem se mostrado, por um lado, moderno, buscando soluções novas, atingindo resultados importantes na história do Brasil, mas, por um outro lado, também ele está preso a um sectarismo antigo, a posições antigas que não tem resolvido, não tem trazido nada de muito positivo para o futuro do que a gente espera para o país, né? Então fica uma dicotomia. Por um lado, todo mundo acreditando numa renovação, numa revolução, vamos dizer assim, técnica, Entre aspas, né? Uma modernização em prol da população, em prol da justiça, da democracia, etc. Mas, por um outro lado, também estamos vendo umas coisas retrógradas. Verdade. Mantemos as esperanças, né, doutor? Sem dúvida. Agora, é inegável, né, a evidente politização da nação, do povo, né, brasileiro. E isso, de certa forma, pode justificar ou justifica a insatisfação dominante aí, doutor, com, às vezes, algumas decisões que nós tomamos conhecimento, doutor? Você acha que justifica? Com certeza, as redes sociais são um marco na história da humanidade. O nível de informação hoje está aberto, todo mundo tem acesso demais a um monte de informações que antes não tinha. E com certeza, grande parte da população está estampado nos jornais, na mídia, tudo, né? Existe uma insatisfação geral com a injustiça, vamos dizer assim, né? Doutor, o senhor citou a rede social parece que ela empoderou também as pessoas, né? Até aquelas pessoas que são desprovidas de um certo conhecimento técnico, elas emitem ali a opinião e com aquela força, com aquela... Com certeza, acreditando, né? Com fé na própria resolução, né? Do conhecimento que ela adquiriu com a própria rede social, né? Ela pega ali de uma maneira... É como se realmente aquele assunto fosse de um domínio tranquilo, profissional para ela. Sem dúvida, né? Agora, do ponto de vista, assim, a gente verifica um certo titubeio com relação aos tribunais, né? O senhor acha que isso aí tem um pouco também da corroboração, principalmente da mídia, da TV aberta, que existem ali setores da mídia que são realmente, a gente percebe que eles têm um cunho absolutamente ideológico. O senhor acha que isso aí também, às vezes, tem alguma influência até nos tribunais? Com certeza, Marcos, sem interromper a sua pergunta, né? Com certeza, a mídia, de uma certa maneira, ela é mais sensacionalista do que pedagógica, né?
ela devia ser mais educativa, até para formar a opinião no sentido dos princípios naturais da própria sociedade, de manutenção do bem-estar, do público, etc. Verdade. Mas que ela podia ser mais educativa, ela podia, né? A gente observa, por exemplo, agora, essa semana que passou, né, a remessa lá de depoimentos, né, da própria Lava Jato, né, que foram determinados que fossem remetidos aí para... Removidos das investigações. Isso, fosse e mandado para São Paulo, né? Inclusive um apresentador, que é da Bandeirantes, ele é carioca, né? Ele chamou o trio lá que determinou essa remessa dessas provas, ele chamou de turma de milícia. Isso também é um pouco forte demais, né, doutor? Que não se entre, quer dizer, ninguém quer ofender instituição nenhuma, nem violar direitos pessoais, etc. Que não precisa ser tão ácidos os comentários, né, que não precisa ser tão ácidos. Mas é que assim, a mídia também, de uma certa maneira, reflete o anseio e a indignação social e às vezes um rompante um pouco mais agressivo está revestido por anos de tristeza que a própria população, o povo brasileiro vem sofrendo com esses desmandos todos, não só do Poder Executivo, mas também em algumas situações do Judiciário, né? Que verdade. Fica meio incongruente as decisões em relação ao que se está vendo no dia a dia, né? O que se espera são reformas, né, doutor? Aí, por exemplo, agora no próprio Executivo vem vindo a eleição aí, né? E de uma certa maneira também o pessoal de setores do Legislativo, né? Agora do Judiciário demora mais, né? Demora mais. Inclusive em outros países eles resolveram isso com eleições, né? Para cargos judiciais, né? Para a jurisdição, né? Juízes, promotores, etc. Exatamente por causa disso. Quer dizer, a população escolhe também a tendência filosófica que ela quer que o próprio judiciário aplique no seu sistema, né? Ela que paga, né? O imposto é para isso, né? E nos parece aí um procedimento, né? Uma postura um pouco mais justa, mais equânime, né, doutor? Nunca testamos aqui, não sei como é que seria isso, mas é o que a gente vê, inclusive, em países desenvolvidos, que são mais antigos e mais ricos e mais poderosos que a gente. Pelo menos dá a impressão de, assim, de um pouco mais de equidade, né? Um pouco mais de igualdade, né? Com certeza, né? É isso mesmo. Olha, meus amigos, agora eu quero chamar o ADV especial com o Dr. Luiz Felipe Arcângelo. Veja. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje falaremos sobre as vantagens e desvantagens do contrato de locação sem garantia. Passado um tempo da inovação trazida pela Lei 12.112/2009, que garante o despejo liminarmente em caso de falta de pagamento de aluguéis e acessórios relativos ao contrato de locação sem garantia, é possível ainda verificar certo receio dos locadores em abrir mão da garantia no contrato de locação. Até então, parecia impraticável a celebração de um contrato de locação sem garantia, por exemplo, sem o fiador, sem a caução, sem o seguro-fiança ou sem o título de capitalização. A maioria dos locadores optava pelo fiador. A garantia não é obrigatória, o locador poderá dispensá-la. E aqui vale perguntar, quais as vantagens e desvantagens de celebrar um contrato de locação sem garantia? A primeira vantagem é, sem dúvida, a possibilidade de liminarmente ser concedida a ordem judicial para desocupação do imóvel em caso de falta de pagamento de aluguéis e acessórios pelo locatário. Caso o locador ajuize a ação de despejo em razão da falta de pagamento do aluguel e acessórios no vencimento, deverá ser concedida a liminar, sem audiência da parte contrária, para desocupação do imóvel no prazo de 15 dias. Já a segunda vantagem está no fato de que poderá o locador exigir do locatário o pagamento do aluguel e encargos de modo antecipado, até o 6º dia útil do mês vincendo, conforme dispõe o artigo 42 da mesma lei. Todavia, não obstante as vantagens esclarecidas, podem-se citar igualmente duas desvantagens, oriundas de tal modalidade. A primeira, decorrente da morosidade do judiciário, fazendo com que o prazo de 15 dias previsto pela lei raramente seja cumprido. E a segunda, do fato de que o locador, para obter a concessão da liminar de desocupação, deverá prestar caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel à época do ajuizamento. Tal caução, entretanto, não precisará ser necessariamente em dinheiro.
Há uma semana, obtivemos a concessão de uma liminar e um despejo em que o juiz deferiu tal medida, independente de caução. Se tivéssemos mais decisões nesse sentido, de liberação da caução, considerando que muitas vezes os proprietários não dispõem dos 3 meses de caução para que a liminar seja levada adiante, e também se a estrutura do judiciário conseguisse atender às demandas da justiça com maior rapidez, não tenho dúvidas que mais proprietários optariam por alugar seu imóvel sem garantia. Na prática, no contrato de locação sem garantia, o locador talvez tenha um trabalho maior para conseguir receber do locatário o valor do débito relativo aos aluguéis e acessórios devidos. Mas, em contrapartida, se a garantia ofertada pelo inquilino não se mostrar sólida o suficiente, melhor para o locador que o contrato fique desprotegido para que tenha acesso a essas vantagens citadas em nosso texto. Em breve, voltaremos no ADVJus. Muito obrigado. Ok, nós vamos fazer um ligeiro intervalo, voltamos já já, aguarde. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Seguro de responsabilidade civil para advogados. Conheça na PMG Corretora de Seguros. Ligue agora. Legal, voltamos então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o meu colega advogado, o Dr. Fernando Deléo. A nossa pauta, uma visão jurídica e sociopolítica sobre a justiça brasileira. Doutor, para nós advogados, é evidente, né? Nós acompanhamos muito aí Supremo Tribunal Federal e é evidente, lá tem a primeira e a segunda turma, uma divergência mesmo lá entre essas duas turmas, né? A primeira e a segunda turma. Mas a gente até que profissionalmente a gente busca aí alguma explicação ou aceitar, né? Às vezes aquele posicionamento, às vezes completamente antagônico. Agora o público em geral é diferente, né, doutor? Mas eu acho que no final das contas todo mundo acaba vendo, né? Porque um dia se tem uma decisão X, no outro Y, a divergência não é só das turmas, é também do pleno, porque há 2 anos atrás permitiram a prisão em segunda instância, agora está uma discussão já de juízes, desembargadores, no caso ministros, que estão mudando a opinião, querem retroagir, vamos dizer assim, a uma situação anterior. Então, assim, além de nós que temos essa insegurança técnica no dia a dia, porque esse tipo de alteração acaba refletindo em todas as instâncias do judiciário, a população também vê, né? Com certeza, está estampado em todo lugar. Todo mundo vê que um dia a pessoa virou a casaca, como se diria antigamente. E justamente aí que reside o problema, né? Que além da insegurança jurídica que a gente vive através da nossa atividade, no meio que a gente convive, né? As pessoas também, afinal de contas não é advogado, mas as pessoas também estão ali se certificando que tudo pode mudar num passo de mágica. Exatamente, e a pessoa, nesses casos específicos, inclusive que estão acontecendo ultimamente, que está todo mundo assistindo, o sentimento que fica de impotência geral é da própria insegurança em função da impunidade, né, dos desmandos e dos descasos que as pessoas têm, que os responsáveis têm feito com o público, né, com o dinheiro público, com a função pública, etc. Então, assim, a insatisfação é geral, independente se a pessoa é técnica ou não, porque isso está atingindo ela pessoalmente, né? O dia a dia. Exatamente. Ali, né? Tá. Agora, doutor, fala-se muito, né, em democracia e realmente é que todos nós queremos, com certeza. Mas não estamos aí num momento, além dessa insegurança jurídica, né, com tantas decisões ou nuances apresentados nessas decisões, principalmente de nível dos tribunais mais altos. O senhor acha que de uma certa maneira, eu acho que precisamos ter um pouco de atenção, né, doutor?
Eu acredito que a democracia em primeiro lugar, né? O cidadão, todo mundo tem direito, esse sistema, na verdade, que não seja o perfeito, mas na história da humanidade é o que tem dado mais resultado positivo, vamos dizer assim. Mas é que esse anseio que talvez você esteja colocando aí subrepeticiamente, de uma situação mais austera, vamos dizer assim, que até, né, tem segmentos da sociedade que dizem, que pedem a volta do militarismo, tal, não sei o que, alguma coisa nesse sentido, talvez você tenha falado. Na verdade, ninguém quer o sofrimento do sistema, né, o mais autoritário, na verdade, né? O que as pessoas, no fundo, têm é um anseio de disciplina, né? De ordem, de honestidade, no caso que está na bandeira, não sei o que estou dizendo, ordem e progresso, está todo mundo querendo isso, né? Ninguém é contra nada aqui, ao contrário, somos a favor. Exatamente, entendeu? Então, assim, democracia em primeiro lugar, mas com respeito, com disciplina, com ordem, com progresso, né? Então, ninguém está defendendo nenhuma restrição a direitos, não. Nós queremos, na verdade, o respeito aos nossos direitos. Nós queremos, né? E precisamos, né, doutor? Exatamente, exatamente, precisamos. Né? É verdade. Meus amigos, um momento importantíssimo aqui no ADVJus. Sucesso, aliás. É a nossa estante jurídica. Veja aí. A nossa estante jurídica de hoje destaca a seguinte obra: Aspectos Jurídicos do Saneamento Básico. Coordenação André Sadi e Rodrigo da Fonseca Chauvet. Editora Lumen Iuris. Aspectos Jurídicos do Saneamento Básico. Mais uma obra para retirar da estante e conferi-la. Agora sim, mais um intervalinho, voltamos já já, aguarde por favor. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Arcângelo Imóveis, venda, locação, administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Legal, voltamos então com o ADVJus. Hoje, como você sabe, honrosamente eu recebo o meu colega advogado, Dr. Fernando Deléo. A nossa pauta: uma visão jurídica sociopolítica sobre a justiça brasileira. Doutor Fernando, como, né, o senhor vê aí a figura, né, jurídica do foro privilegiado, ou seja, o foro por prerrogativa de função? O senhor acha que isso precisa acabar, doutor? Na verdade são os dois lados de uma mesma moeda, né? Em princípio, terminar com o foro, teoricamente, vai agilizar ou vai descongelar os processos que estão em instâncias superiores. Mas, ao mesmo tempo, aumenta o tempo de tramitação dos processos. Pode ser usado como uma faca de dois gumes, quer dizer, quem tiver poder na região ou no fato do crime ou no local da competência da jurisdição pode restringir o andamento desse processo. Então, na verdade, ele é relativo, né? A remoção do foro ou não. Depende de como é que vai ser aplicado isso na jurisdição. O que poderia estar sendo feito já nos tribunais superiores e resolvendo isso como a lei está aí. Ou seja, se a lei fosse aplicada escorreitamente, já estaria dando resultado. Mudar o procedimento e também a legislação, se não for aplicada também escorreitamente, vai, na verdade, possibilitar e melhorar o prazo para quem quer que corra o processo mais tempo. Então, é complicada a resposta, né? Mas, em princípio, eu prefiro que fique acho que mais democrática a condução disso, de uma forma mais rápida, com outros, não fique tão politizada a jurisdição, né, na hora de analisar um fato. Afinal de contas, está lá no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, né, doutor? Sem dúvida. Inclusive, experts que já passaram, inclusive, aqui pelo nosso programa, ou então em outras maneiras aí de expressão, eles atribuem, né, a existência do foro privilegiado à origem, né, não de toda, mas de grande parte da corrupção, doutor. Sem dúvida, é porque os tribunais lá superiores eles são mais politizados, eles são por indicação, tem mais contato com o poder administrativo, no caso executivo, com o legislativo, né? Então, sem dúvida, na verdade, o elemento corrupção, tudo no Brasil ajuda a isso, né? Por exemplo, agora no caso, os condenados estão discutindo se vão poder ou não ser reeleitos ou participar do processo seletivo. É a ficha limpa. A legislação já está clara que não pode. Quer dizer, o que se está discutindo? Teoricamente não se tinha mais que discutir isso. Não, mas aí entra o detalhe e aí começa.
E isso em todos os âmbitos, em todos os níveis, inclusive no executivo, e daí gera-se corrupção de toda forma. Agora, o senhor acredita, doutor, na reversão, né, dessa situação que nós estamos vivendo agora? O senhor falou que foi 2 anos, realmente foi, estou falando da segunda instância, a prisão, né? Mas foi 6 meses que sedimentou lá e ficou de novo mesmo valendo, né? O senhor acredita nessa reversão dessa possibilidade? E também, se sim ou se não, quais são os benefícios ou os malefícios que isso pode trazer? Eu acho que se houver essa reversão, ela é mais política interna, influência da corte e da jurisdição, do que o anseio popular, né? Se a justiça, vamos dizer assim, olhar para a sociedade, que é para quem interessa a própria justiça, né, o direito, todo mundo, quer dizer, a maioria é contra, não é isso? Porque todo mundo quer sentir um sistema de punição, né? Como aconteceu com outros casos. O camarada cometeu um crime faz 30 anos e até hoje não teve julgamento, e quando ele é julgado ele vai preso, mas não vai preso, vai para casa porque está muito idoso, quer dizer, então está todo mundo cansado disso, a maioria quer a punição. Então assim, se houver uma alteração, uma retroação, eu acho que vai ser contra a sociedade e eu acho nocivo. Vai trazer um grande prejuízo. Exatamente, né? Pedagogicamente se perde a noção de punitividade em cima do ato ilícito, não é isso? Meus amigos, agenda jurídica no ADVJus. Confira aí. Realiza-se no próximo dia 11, sexta-feira, entre 8h30 da manhã às 15h30, a Maratona da Reforma Trabalhista. O evento acontece na Casa do Advogado aqui de Ribeirão Preto e contará com ilustres presenças de palestrantes. Maratona da Reforma Trabalhista na Casa do Advogado aqui de Ribeirão, prestigiem. Doutor Fernando de Léo, agora nós estamos vivendo um momento aí, né? Evidentemente que esse ano é um ano complicado, né? Atípico, né? Nós temos aí Copa do Mundo e depois eleições. E evidentemente que as nossas fichas são colocadas ali de esperança de mudança justamente no pleito aí que se avizinha. Sinceramente, o senhor acredita numa mudança pós-eleições aí com os novos eleitos? Aí eu acredito que o povo brasileiro, nós, né, que estamos aprendendo com todos esses fatos novos que vêm ocorrendo na nossa história nos últimos anos, nas últimas décadas, tenhamos aprendido o que é melhor para o Brasil e na hora de escolher os candidatos possamos separar o joio do trigo, né, como diz a Bíblia, né? Exatamente para ver se os frutos que serão cultivados após a eleição serão os melhores, os mais benéficos para nós brasileiros, para a população em geral, né? Eu realmente tenho esperança nisso, viu? Eu também. Que nós, o povo, porque eu também sou o povo brasileiro, saibamos escolher e excluirmos, né, da administração desse país as pessoas que só geram prejuízo para nós mesmos. É verdade, é isso mesmo. Como uma ilustre pessoa da minha vida falava, aguardemos. Sem dúvida. ADVJus, ADV especial, de estreia, com o Dr. Joaquim Romão Neto. Confira. Olá, amigos e amigas que acompanham o ADVJus. Sou o advogado Joaquim Romão. É com grande alegria que estreio aqui no programa. Tratarei de prática processual penal. No nosso dia a dia, vimos nos noticiários as deflagrações de diversas operações por todo o país, desmantelando-se organizações criminosas, envolvendo crimes de corrupção e, assim, uma verdadeira avalanche de prisões. Daí é normal surgirem dúvidas acerca das prisões, temporária e preventiva. Então vamos distingui-las rapidamente nesse ADVJus especial. As prisões temporária e preventiva têm em comum a natureza de serem prisões provisórias, justamente porque ainda não se tem uma condenação definitiva, uma pena concreta a ser cumprida, quando já então esgotados todos os recursos cabíveis até nas instâncias superiores. De um lado, a prisão temporária, que é regulamentada pela Lei 7.960, só pode ser decretada quando for imprescindível para a investigação policial, e também quando houverem fundadas razões de participação do suspeito em crimes graves, como homicídio, sequestro, roubo, estupro, tráfico de drogas e crimes contra o sistema financeiro, por exemplo. Uma importante característica é que o seu prazo de duração é certo, de 5 dias ou 30 dias para crimes hediondos,
podendo ser prorrogada por igual período. Nesse período, de 5 ou 30 dias, visa-se assegurar o sucesso de determinadas diligências, como, por exemplo, uma busca e apreensão ou a reconstituição do crime. Coletadas as provas e ainda que não finalizado o inquérito, o delegado pode representar pela prisão preventiva do suspeito, que aí sim pode ser mantido preso pelo período que for necessário até o seu julgamento. Então, de outro lado, a prisão preventiva não tem um prazo pré-definido, mas só pode ser decretado quando houver prova do crime e indícios que liguem o suspeito ao delito. O decreto da prisão preventiva, conforme está previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, visa, em geral, proteger a instrução probatória para que, por exemplo, o acusado não ameace testemunhas, a fim de garantir a ordem pública ou econômica e mesmo a aplicação da lei penal, ou seja, para que o réu não fuja e continue a agir fora da lei. Para finalizar, surge uma questão importante, que em muitos casos, pela morosidade do judiciário, há um excesso de prazo da prisão preventiva. Aí o advogado tem que impetrar um habeas corpus para postular a liberdade do seu cliente, já se vislumbrando que a pena será mais branda que o tempo de cárcere ou que, se absolvido, o cliente não tenha ficado preso indevidamente, devendo ser imediatamente liberto. Mas esse já é um assunto para uma próxima apresentação. Sou o advogado Joaquim Romão, espero ter esclarecido algumas diferenças entre a temporária e a preventiva. Tratarei de prática processual aqui no ADVJus. Um abraço. Muito bem, hoje, imensamente feliz, eu recebi aqui no estúdio do ADVJus o meu colega Dr. Fernando Deléo, a quem eu quero imensamente agradecer a presença, a visita. Você muito me honrou, muito obrigado. Que é isso, eu que agradeço, espero ter colaborado para essa iniciativa fantástica, que é esse programa local que está tentando desenvolver a consciência de todos nós, na verdade. Eu que quero agradecer. Muito obrigado. Tá certo. Olha, meus amigos, vocês podem novamente rever esse programa com o Dr. Fernando Deléo. Eu realmente recomendo, é só você acessar o nosso site, é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal, youtube.com/advjus.net. ADVJus, tô ligado. Prometo voltar em breve com um programa inédito. Fico por aqui, forte abraço, até lá. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.